Tivemos recentemente a eleição do presidente dos Estados Unidos. Ele já tomou posse e se chama Donald Trump, né? Mas eu fiquei surpreso outro dia com uma pergunta que surgiu aí na mídia, entre as pessoas, perguntando se Trump não seria, por acaso, o anticristo, aquele que a igreja conhece tão bem e espera nunca se encontrar com ele. Eu sou Heleno Ávila, pastor na comunidade evangélica Palavra da Fé, em Aracaju. Essa é uma pergunta curiosa, né? O mundo tem conhecido muitos anticristos por aí, até mesmo figuras conhecidas do passado foram confundidas com o anticristo. Um dos primeiros foi Antíoco Epifânio, o imperador da Seleucia, foi um dos sucessores de Alexandre o Grande. Ele era um homem tão cruel e tão perseguidor, especialmente dos judeus, que ele foi confundido com o anticristo, até porque ele conta-se, registra-se, e dentre as imoralidades religiosas que ele patrocinou, ele colocou no templo de Jerusalém, no altar, um porco, que é a figura mais abjeta que um judeu pode considerar. Sem dúvida alguma, ele figura no pódio número 1 dentre aqueles que foram confundidos com o anticristo. Teve outros, como Hitler, não é? E outros malvados da história. Mas aí surge, né, a pergunta mais recente: será que Trump seria o anticristo? E eu vou responder com uma resposta simples e objetiva. Ele não tem o perfil nem de longe de ser o anticristo. Mas eu tenho que explicar. Porque o anticristo é uma figura descrita na Bíblia de forma muito clara. Em primeiro lugar, nós ainda não alcançamos, o mundo não alcançou, digamos assim, a maturidade completa para que o anticristo possa intervir. O anticristo será uma pessoa que vai conquistar o poder através de maravilhas, através de seu magnetismo pessoal, através do convencimento e da capacidade de resolver, de dar solução a problemas. Apesar dele ser um agente de Satanás, ele se esconde através dessas habilidades. E sem dúvida alguma, o presidente dos Estados Unidos não tem essas habilidades. Ele é do tipo diretas já e não está interessado em agradar ninguém. Uma outra característica do anticristo será, eu vou dizer do modo popular, será um homem de duas caras. Da mesma forma que ele conquista a confiança das pessoas, dos governantes, dos outros líderes, ele muda de cara logo no momento seguinte. Ele não tem essa com ele, não. O anticristo, depois que ele conquista o poder, ele vai atuar basicamente em 3 áreas da vida. É a área política, a área religiosa e a área econômica. Essas 3 áreas serão o alvo das ações do anticristo. Ele vai interferir na religião. Por exemplo, quando você ouvir falar de alguém entendendo ser necessária a união de todas as religiões, um falso ecumenismo, por exemplo, tenha medo. Esse, sem dúvida alguma, está travestido do espírito do anticristo, porque esta comunhão religiosa, ela simplesmente vai desafiar principalmente os cristãos. Os cristãos jamais concordarão em viver debaixo de uma união desse tipo. Ou seja, é uma união que jamais produzirá uma unidade. E o cristianismo busca a unidade e não a união. O anticristo vai buscar isso também, fazer com que você vença as diferenças, some as semelhanças religiosas de todas as vertentes. Na esfera econômica, nós estamos acompanhando pelo noticiário, estamos convivendo com um problema econômico atrás do outro. Você não precisa ir ao noticiário, você vê
os problemas econômicos afetando os países e, sem dúvida alguma, afetando a vida das pessoas. Esses problemas econômicos mundiais, eles tendem a se agravar a tal ponto que a humanidade vai entrar em colapso. Então, quando a humanidade entrar em colapso econômico, vai ser oferecida a solução anticristã. O anticristo vai oferecer ao mundo a sua solução, o seu jeito de governar, o seu jeito de resolver os problemas. Problema religioso, problema econômico e problema político. O mundo está cada vez mais engalfinhado, envolvido com a violência entre os países. Estou falando, por exemplo, de países que desafiam o bom senso, invadem militarmente a outro país, provocando uma guerra com milhões de pessoas sofrendo, milhares de pessoas morrendo. E isso se tornou, sem dúvida alguma, uma coisa mais comum. Recentemente nós tivemos a invasão da Ucrânia, temos problemas na Venezuela, temos ameaças constantes de guerras e rumores de guerras. Além de serem sinais dos tempos escatológicos, dos últimos dias, das coisas, esse é um prato cheio para o anticristo, porque ele vai oferecer soluções políticas capazes de evitar as guerras ou de resolver as guerras que estão em andamento. E, lembrando de Trump, este, sem dúvida alguma, não é o perfil do presidente dos Estados Unidos. Ele vai continuar governando enquanto puder e enquanto, se possível, vai terminar o seu mandato, sem dúvida alguma, dentro da maneira como ele sabe fazer, como ele governa, mas ele não tem o perfil do anticristo. Eu devo lhe dizer uma coisa: você, como crente, como cristão, conhecedor das Escrituras, sabe que quando o anticristo estiver entronizado, quando ele chegar ao poder, você não estará mais aqui, porque já terá acontecido o arrebatamento da igreja. Então a igreja não vai conviver de forma direta e objetiva com a governança do anticristo. Quando a igreja for arrebatada, sem dúvida alguma, o anticristo vai estar começando a se estabelecer. Seja abençoado, não se preocupe com estes sinais. Você é crente ou você é conhecedor das Escrituras, você tem muita razão de avaliar quem pode ser o anticristo. Mas você não vai estar aqui. Eu espero que não. Seja abençoado na prática da palavra.